A Semana de Arte Moderna nasceu num momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. Em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais, artistas brasileiros se reúnem para repensar a função da arte e suas possibilidades de provocação, de criação de sentido. Buscavam a liberdade criativa, a ruptura com o passado e a valorização da cultura nacional. A Semana de Arte Moderna tornou-se um marco da cultura brasileira. Eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura. De que forma esta experiência reverbera até hoje na nossa produção artística? Chamando um pensamento, chamando uma ideia em marcha, um desejo sempre de renovação. Aqui no Brasil, no movimento modernista, algumas mulheres têm importância central. Entre elas, as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Transgressão, quebra de paradigma e também a repetição de estereótipos do feminino se misturam na obra e na crítica destas mulheres modernistas. Como é possível que a gente tenha tido no Brasil dois nomes tão fortes, né, Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral? Como foi possível duas mulheres terem tamanha centralidade na arte moderna? A Anita Malfatti é apontada como a primeira introdutora do modernismo no Brasil, sobretudo a partir da exposição que ela fez em 1917. Entre 1910 e 1914, ela estudou na Alemanha, financiada pelo seu tio, e entre 15 e 16 ela estudou em Nova York, também com financiamento da família. Quando ela volta dessa temporada, que vale notar, não era um caminho muito comum nos modernistas brasileiros, a maior parte dos brasileiros estudava na França, e eu acredito que que em grande parte essa novidade da Anita tem a ver com esse destino incomum dela de estudar na Alemanha e nos Estados Unidos. Quando ela volta para São Paulo, ela organiza uma exposição em 1917, que num primeiro momento teve uma boa acolhida, inclusive ela vendeu algumas obras, e depois, como muita gente sabe, passados alguns dias, o Monteiro Lobato, que era o crítico super respeitado, escreve um texto sobre ela bastante crítico à exposição. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui umas tantas qualidades inatas, das mais fecundas na construção de uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama de arte moderna, penetrou nos domínios de um impressionismo discutibilíssimo e pôs todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Esse texto acabou se tornando um marco na historiografia da arte moderna brasileira. E aí que entra a questão sobre o gênero do artista, né? Por que ele se transforma num marco? Qual que é a narrativa? Que, a partir do momento que ela recebe essa crítica, em 1917, alguns jovens atuantes em São Paulo saem às páginas da imprensa para defendê-la. O primeiro deles é o de Cavalcante, que nesse momento era caricaturista e trabalhava na imprensa, então ele escreve um texto em defesa da Anita Malfatti, e Oswald de Andrade, que era um escritor em começo de carreira, mas muito atuante na cidade de São Paulo, um promoter, também escreve um texto de defesa da Anita Malfatti. Possuidora de uma alta consciência do que faz, levada por um notável instinto para a apaixonada eleição dos seus assuntos e da sua maneira, a vibrante artista não temeu levantar com os seus 50 trabalhos as mais irritadas opiniões e as mais contrariantes hostilidades. Era natural que ela surgisse no acanhamento da nossa vida artística. A impressão inicial que produzem os seus quadros é de originalidade e de diferente visão. A sua arte é a negação da cópia. A partir desse momento, se forma o grupo dos modernos. Di e Oswald, que não se conheciam, identificam um ao outro como posições modernas, né, na contraposição ao Monteiro Lobato. Ou seja, qual que é o papel da Anita?
Não foram as obras dela exatamente que trouxeram uma consciência moderna para São Paulo, não foi a ação deliberada da Anitta, mas sim o fato dela ter propiciado uma junção dos verdadeiros modernos. Esses homens, sobretudo de Oswald, que a partir desse momento vão constituindo um grupo esse que em 1922 vai organizar a Semana de Arte Moderna. Eu vou ler o Mário da Silva Brito como ele aponta essa presença da Anitta Malfatti. Lobato foi cruel, além de incapacitado para o mister que exercia. Anitta Malfatti, jovem pioneira em luta contra o ambiente social e familiar, precisava de estímulo e amparo. Lobato teve, sobretudo, não pretendido nem almejado mérito de congregar em torno da pintora escarnecida o grupo dos modernos. Ao seu lado estão muitos dos jovens que organizariam e participariam poucos anos depois da Semana de Arte Moderna. Ou seja, eu acho que aqui fica claro, a Anitta tem qual mérito? Não de trazer exatamente a arte moderna, mas de propiciar o encontro desses jovens que vão ser aqueles que vão conceber a Semana de Arte Moderna. Entrando no luxuoso saguão do Teatro Municipal de São Paulo, o visitante dava logo de cara com 20 trabalhos de Anitta Malfatti. Sem dúvida, foi a artista plástica que participou da Semana de Arte Moderna mais expressiva. De frente com a Anitta, desse outro lado, o carioca Di Cavalcanti. E mais ao fundo, ao lado da escada, aquele que viria a ser chamado de o Rodin brasileiro. Vitor Brecheret também participou da semana. Ao todo, os artistas convidados mostraram aqui cerca de 100 peças. Lá dentro da sala de concertos, mais novas experiências. Com a música do maestro Villa-Lobos, por exemplo, textos e poemas de Mário, Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, enfim. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi tão intensa que se concretizou não em 7, mas em apenas 3 dias. Semana de Arte Moderna. É impressionante como essa questão da Anitta, ela ainda hoje é reiterada, ela vai sendo construída e aprisionada nesse lugar de uma vítima do Lobato. A Anitta acaba, como se diz, dando um passo para trás, né? Porque desde o começo da sua condição de bolsista, ela se interessa por fazer como obra final, depois desses 5 anos, uma pintura religiosa, chamada Ressurreição de Lázaro. Ela está no Museu de Arte Sacra de São Paulo. É uma pintura que tende muito mais a um modernismo temperado, é uma solução de compromisso entre a modernidade e a tradição do que propriamente uma obra muito ousada. Isso se torna uma questão para os modernistas brasileiros. Como explicar que a introdutora das linguagens modernas no Brasil, uma vez em Paris, que era a capital mundial das artes, o templo do modernismo internacional, ao invés dela virar mais moderna, ela fica menos moderna. Como explicar o regresso, né? É bom a gente imaginar que nos anos 20, os modernistas não tinham ainda se consagrado e virado cânone, né? Eles estavam na batalha, eles estavam tentando se impor sobre os acadêmicos, se legitimar naquele universo artístico. Então, justamente a primeira pioneira dá para trás, digamos assim, entre aspas, era uma grande questão para o grupo. Como eles explicam isso? Dizendo que a culpa foi do Lobato. Desde 1917, a Anitta não teria se recuperado dessa crítica. É como se sempre a biografia explicasse as escolhas estéticas que ela fez. E escolhas essas estéticas explicadas à luz dessa condição de uma vítima, de um destino que no final ela não abraçou com as suas próprias intenções, né? Ela foi vitimizada pelo cruel Lobato e isso explica toda a trajetória dela posterior. Para negar as influências europeias na arte brasileira, era preciso afirmar o nacionalismo. Para ultrapassar o passado, era preciso vislumbrar o nosso futuro. Mas os artistas da Semana de 22 conheciam a pátria que tentavam desconstruir? Eu achei que o ideal seria, de fato, pensar na figura principal, no nome que foi, ao mesmo tempo, mentor, líder, não é? Incentivador, aglutinador desse movimento modernista, que foi o escritor, poeta,
pesquisador Mário de Andrade. Né? Eu diria que a grandeza e a atualidade do Mário passa muito pelo fato, né, de ele ter apresentado desde o começo, né, uma consciência muito aguda, vamos dizer, da própria crise, né, que esse projeto acaba deflagrando, não é? Quer dizer, a fé no futuro convive com a consciência do fracasso, né? É isso que me chama a atenção no Mário de Andrade, e, portanto, há um pensamento crítico sobre o Brasil, né, do qual eu acho que ele é um dos representantes, um dos protagonistas, e esse pensamento crítico, a meu ver, vai além, muito além, dos próprios mitos ligados a 22. Né? Então, a obra Macunaíma, não é, esse livro, que é o livro síntese do modernismo brasileiro, não é, publicado em 1928, vejo essa obra como uma obra que serve de parâmetro e de base para o romance moderno brasileiro em larga medida, justamente porque encarna aquilo que nós podemos chamar aqui de um modernismo pós-utópico, não é? Quer dizer, o modernismo é o lugar da utopia e é também o lugar, vamos dizer, da crise ou da problematização desse projeto utópico. Enquanto o Mário formula esse projeto modernista, ele também acusa os limites e os impasses. Portanto, se trata de uma liderança contraditória, ou como um crítico já disse, o Sérgio Miceli, se trata de uma centralidade extravagante, não é? O que é um paradoxo interessante, uma centralidade excêntrica. O Mário de Andrade ele realiza, em 1942, uma conferência, né, em abril de 42, no Itamaraty, no Rio de Janeiro, uma conferência famosa que se chama o Movimento Modernista, na qual ele faz uma série de críticas, não é, depois de 20 anos da Semana de Arte Moderna, críticas assim muito pesadas, muito severas à contribuição da sua geração. Então ele diz que os modernistas, 20 anos antes, né, tinham sido aristocráticos, tinham sido levianos, irresponsáveis, não tinham assim, uma consciência exata do que era a realidade brasileira, foram muito mais assim, participantes de um movimento dionisíaco, né? Ele vai dizer que era um tempo de festa, essencialmente destruidor, não é? Diz ele, destruidor até de nós mesmos, como se ele dissesse, olha, a vanguarda tem esse papel curioso, polêmico, não é? Para que ela se estabeleça, ela acaba sacrificando a produção artística da própria geração vanguardista e muitas vezes atrapalha também a tarefa construtiva do modernismo brasileiro. Não é? Na mesma época, nos anos 40, um outro grande participante do modernismo, que é o Manuel Bandeira, escreve um texto, né, na apresentação da poesia brasileira. Ele escreve um parágrafo, né, um fragmento a respeito do modernismo, justamente corroborando essa ideia de que havia um espírito destruidor, uma atitude destruidora naquele movimento, mas o Bandeira discorda desse juízo severo demais do Mário de Andrade, né, dizendo que não teria faltado aos poetas daquela geração o sentido grave da vida e do momento social que viviam. Né? Então há uma diferença aí na percepção e na perspectiva do Manuel Bandeira em relação à percepção da realidade brasileira e à consciência desses problemas por parte da geração modernista. Pois bem, há um depoimento ainda menos conhecido de um outro modernista importante, Carlos Drummond de Andrade, muito amigo, né, muito próximo do Mário. O Drummond deu uma entrevista em 42, setembro, né, portanto, é uma fala posterior à conferência que o Mário realizou no Itamaraty. E essa entrevista é muito curiosa porque o Drummond toma, né, digamos, o modernismo como algo a ser defendido, não é? Ele responde diretamente às críticas do Mário, e o título da matéria, que saiu num jornal chamado Dom Casmurro, é o seguinte: o modernismo morreu? Né? Ponto de interrogação. Foi uma contribuição muito valiosa. Basta dizer que o modernismo desmoralizou completamente a literatura nacional vigente na época. O movimento modernista ensinou a rir, antecipou a agitação revolucionária brasileira e preparou o ambiente para a indagação sociológica, a pesquisa de laboratório, o romance inspirado nos problemas da terra e do homem, o aproveitamento do material folclórico na música e nas artes plásticas. Fez tudo isso e outras coisas. Divertiu, irritou, destruiu e construiu. E ainda perturba a insônia de alguns pobres diabos.